Neste contexto, a utilização dos equipamentos de proteção individual, EPIs, desempenha um papel crucial na preservação da integridade física dos trabalhadores. Os EPIs são ferramentas essenciais. Módulo 5. IPI para trabalho em altura, seleção, inspeção, conservação e limitação de uso. Seja bem-vindo ao nosso treinamento especializado em trabalho em altura, uma iniciativa dedicada a garantir a segurança e o bem-estar de todos os profissionais envolvidos em atividades elevadas. Trabalhar em altura apresenta desafios únicos que exigem não apenas habilidades técnicas, mas também um compromisso inabalável com a segurança. Neste contexto, a utilização dos equipamentos de proteção individual, EPIs, desempenha um papel crucial na preservação da integridade física dos trabalhadores. Os EPIs são ferramentas essenciais que não apenas atendem a regulamentações de segurança, mas também representam uma medida proativa para mitigar riscos inerentes a ambientes elevados. Ao longo deste treinamento, exploraremos a importância fundamental dos EPIs, destacando sua contribuição para a prevenção de acidentes e lesões. Entenderemos como esses equipamentos, quando utilizados corretamente, proporcionam uma camada adicional de proteção, promovendo ambientes de trabalho mais seguros e eficientes. A segurança em altura não é apenas uma exigência normativa, mas uma responsabilidade compartilhada entre empregadores e colaboradores. Portanto, ao adentrar este treinamento, comprometemo-nos a priorizar a segurança, reconhecendo os EPIs como aliados indispensáveis nesse desafio. Juntos, exploraremos as práticas recomendadas, as técnicas de uso adequado dos EPIs e os protocolos de segurança essenciais para garantir que cada tarefa em altura seja realizada com eficácia, minimizando riscos e maximizando a proteção. A norma regulamentadora 6 estabelece diretrizes fundamentais sobre equipamentos de proteção individual, EPIs, no ambiente de trabalho. Seu propósito é garantir a segurança e a integridade física dos trabalhadores, exigindo que os empregadores forneçam, gratuitamente, os EPIs adequados às atividades desempenhadas. A NR6 estabelece critérios para a seleção, uso, conservação e descarte dos EPIs, assegurando que estejam em conformidade com normas técnicas e ofereçam proteção eficaz contra os riscos ocupacionais. Além disso, a norma destaca a importância da capacitação dos colaboradores no correto uso dos equipamentos, reforçando a responsabilidade compartilhada na promoção de um ambiente de trabalho seguro e saudável. Em resumo, a NR6 desempenha um papel crucial na preservação da saúde e na prevenção de acidentes laborais. Hoje iremos apresentar os principais EPIs, utilizados nas atividades em altura e suas respectivas características. Para os fins de aplicação desta NR considera-se EPI o dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, concebido e fabricado para oferecer proteção contra os riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho. O EPI, de fabricação nacional ou importado, só pode ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação, CEA, expedido pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Responsabilidades. A norma regulamentadora 6 é para estabelecer diretrizes sobre as responsabilidades das empresas, empregados e fabricantes no contexto dos equipamentos de proteção individual, EPIs. O cumprimento dessas responsabilidades é vital para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Vamos destacar as principais responsabilidades de cada parte. 1. Empresas. Fornecer, de forma gratuita, os EPIs necessários para a proteção dos trabalhadores, adequados às atividades desempenhadas e em conformidade com as normas técnicas vigentes. Garantir que os EPIs estejam em perfeito estado de conservação e funcionamento, realizando manutenções regulares e substituições quando necessário. Treinar e capacitar os colaboradores no correto uso dos EPIs, fornecendo informações detalhadas sobre os riscos ocupacionais e as medidas de segurança. 2. Empregados. Utilizar os EPIs fornecidos de maneira correta e responsável, seguindo as orientações e normas repassadas pela empresa. Informar imediatamente sobre qualquer defeito, dano ou desconforto relacionado aos EPIs ao superior hierárquico, para que as devidas providências sejam tomadas. Participar ativamente dos treinamentos oferecidos pela empresa, aprimorando o entendimento sobre a importância do uso adequado dos EPIs. 3. Fabricantes. Produzir e comercializar EPIs que atendam às normas técnicas estabelecidas, garantindo qualidade e eficácia na proteção. Fornecer informações claras e precisas sobre o uso, conservação e limitações dos EPIs, por meio de manuais e rótulos. Manter-se atualizado quanto a inovações tecnológicas e normativas, aprimorando continuamente a segurança dos produtos.
Quando do fornecimento de EPI, a organização deve assegurar a prestação de informações. Observadas as recomendações do Manual de Instruções fornecidas pelo fabricante ou importador do EPI, em especial sobre a. Descrição do equipamento e seus componentes. B. Risco ocupacional contra o qual o EPI oferece proteção. C. Restrições e limitações de proteção. D. Forma adequada de uso e ajuste. I. Manutenção e substituição. F. Cuidados de limpeza, higienização, guarda e conservação. Lista de equipamentos de proteção individual. A. EPI para proteção da cabeça. A1. Capacete. O capacete é um item essencial para salvaguardar a cabeça em ambientes de trabalho com riscos diversos. Existem diferentes tipos de capacetes projetados para atender a necessidades específicas. A seguir, estão as categorias de capacetes e suas respectivas finalidades. A. Capacete para proteção contra impactos. Este tipo de capacete é projetado para resguardar a cabeça contra impactos provenientes de objetos, detritos ou quedas, minimizando o risco de lesões cranianas. B. Capacete para proteção contra choques elétricos. Desenvolvido para trabalhadores que atuam em ambientes elétricos, esse capacete proporciona isolamento elétrico, prevenindo choques elétricos e garantindo a segurança do usuário. C. Capacete para proteção do crânio e face contra agentes térmicos. Projetado para ambientes onde há exposição a temperaturas elevadas, este capacete oferece proteção não apenas ao crânio, mas também à face, resguardando contra agentes térmicos como chamas, respingos de metal fundido e calor excessivo. É crucial que os trabalhadores estejam devidamente treinados para selecionar, ajustar e utilizar corretamente o capacete específico para sua tarefa. Além disso, a manutenção regular dos capacetes é essencial para garantir que permaneçam em condições ideais de proteção. O comprometimento com a utilização adequada dos EPIs contribui significativamente para a preservação da segurança e saúde no ambiente de trabalho. Durante a utilização, este tipo de equipamento deve estar bem ajustado ao rosto, não havendo a possibilidade do mesmo vir a sair do rosto, devendo assim o mesmo estar aplicado em conjunto com a jugular e carneira. Vamos ver a seguir um exemplo a respeito da importância do uso do capacete. 3, 2, 1. Oh! Now with the protection of a hard hat. Whoa. Dropping the bolt from a height of 30 feet, it will now have an impact of almost 3,000 pounds of force. 3, 2, 1. Oh! Wowza. Wow, that's Dang. quite a difference. That did a lot more damage. 10 more feet. Now with a hard hat. Drop. Whoa, that was like a gunshot. We do have damage down here where his neck would be. B. EP para proteção dos olhos e face. B1. Óculos. Os óculos desempenham um papel crucial na preservação da visão, protegendo os olhos contra diversos riscos presentes no ambiente de trabalho. Abaixo, estão as diferentes categorias de óculos e suas finalidades específicas. A. Óculos para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. Este tipo de óculos é projetado para resguardar os olhos contra a penetração de partículas sólidas que possam causar danos, como poeira, detritos e projeções durante atividades diversas. B. Óculos para proteção dos olhos contra luminosidade intensa. Indicados para trabalhadores expostos à luminosidade intensa, esses óculos proporcionam conforto visual e proteção contra o ofuscamento causado por fontes de luz intensa. C. Óculos para proteção dos olhos contra a radiação ultravioleta. Projetados para proteger os olhos contra os raios ultravioleta, esses óculos são essenciais em ambientes onde a exposição a essa radiação é uma preocupação. D. Óculos para proteção dos olhos contra a radiação infravermelha. Indicados para situações em que há risco de exposição à radiação infravermelha, esses óculos oferecem uma barreira eficaz contra esse tipo de radiação. E. Óculos de tela para proteção limitada dos olhos contra impactos de partículas volantes. Esses óculos, com tela de proteção, são adequados para situações em que há risco moderado de partículas volantes, proporcionando uma proteção adicional. A correta escolha e utilização dos óculos de proteção são fundamentais para garantir a segurança ocular dos trabalhadores.
Treinamentos regulares e a conscientização sobre a importância do uso adequado dos EPIs são medidas complementares que contribuem para um ambiente de trabalho mais seguro. Luvas. As luvas desempenham um papel crucial na proteção das mãos contra diversos riscos presentes no ambiente de trabalho. Abaixo estão as diferentes categorias de luvas e suas finalidades específicas. A. Luvas para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes. Desenvolvidas para atividades que envolvem manipulação de materiais ásperos, essas luvas proporcionam resistência a abrasões e escoriações. B. Luvas para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. Essas luvas oferecem uma barreira eficaz contra objetos cortantes e perfurantes, minimizando o risco de lesões nas mãos. C. Luvas para proteção das mãos contra choques elétricos. Indicadas para trabalhadores expostos a riscos elétricos, essas luvas proporcionam isolamento elétrico, prevenindo choques elétricos. D. Luvas para proteção das mãos contra agentes térmicos. Projetadas para ambientes com temperaturas extremas, estas luvas oferecem isolamento térmico, protegendo as mãos contra calor excessivo ou frio intenso. E. Luvas para proteção das mãos contra agentes biológicos. Essas luvas são utilizadas em situações onde há risco de exposição a agentes biológicos, como vírus e bactérias, proporcionando uma barreira eficaz. F. Luvas para proteção das mãos contra agentes químicos. Indicadas para atividades que envolvem manipulação de substâncias químicas, estas luvas oferecem resistência a produtos químicos específicos, evitando danos à pele. G. Luvas para proteção das mãos contra vibrações. Essas luvas são projetadas para minimizar os efeitos prejudiciais das vibrações nas mãos, frequentemente associadas a operações com ferramentas vibratórias. H. Luvas para proteção contra umidade proveniente de operações com utilização de água. Essas luvas são adequadas para atividades que envolvem exposição à umidade, fornecendo proteção contra água e outros líquidos. I. Luvas para proteção das mãos contra radiação ionizante. Essas luvas são utilizadas em ambientes onde há risco de exposição à radiação ionizante, oferecendo uma barreira protetora. A seleção adequada das luvas, considerando o tipo de risco presente, é essencial para assegurar a segurança das mãos dos trabalhadores. Além disso, a capacitação sobre o uso correto das luvas e a importância da troca regular são aspectos cruciais para garantir uma efetiva proteção. IPI para proteção contra quedas com diferença de nível. 1. Cinturão de segurança com dispositivo trava-queda. Este equipamento é essencial para a proteção do usuário contra quedas em operações com movimentação vertical ou horizontal. O cinturão de segurança, combinado com um dispositivo trava-queda, garante a segurança do trabalhador, evitando quedas e minimizando os riscos associados. E 2. Cinturão de segurança com talabarte. Há cinturão de segurança com talabarte para proteção contra riscos de queda em trabalhos em altura. Projetado para situações em que há risco de queda, esse cinturão associado a um talabarte proporciona suporte e limitação de movimentos, impedindo quedas em trabalhos realizados em altura. B. Cinturão de segurança com talabarte para proteção contra riscos de queda no posicionamento em trabalhos em altura. Este tipo de cinturão, combinado com talabarte, é utilizado em atividades que exigem posicionamento específico em trabalhos em altura. Ele oferece estabilidade e segurança ao trabalhador, impedindo quedas durante a execução de tarefas em locais elevados. A utilização adequada desses equipamentos é crucial para a prevenção de acidentes em trabalhos em altura. Treinamentos regulares sobre a correta seleção, uso e manutenção desses EPIs são essenciais para assegurar a eficácia na proteção contra quedas, garantindo a segurança e integridade dos trabalhadores. Tipo de cinto de segurança. Cinto paraquedista com um ponto de conexão. Normalmente é usado em conjunto com o talabarte e o trava-quedas. Ele possui apenas um ponto de conexão, por isso é possível usar apenas um dispositivo. É ideal para trabalhos fixos em altura. Cinto para espaço confinado. De acordo com a NR33, espaço confinado é qualquer área que não foi planejada para a ocupação humana, onde os meios de entrada e saída são limitados e a ventilação é insuficiente. Pensando nessas condições, o cinto de segurança precisa permitir que o trabalhador saia do local com maior agilidade. Dessa forma, os cinturões com laços nos ombros são ideais para essa atividade. O trabalhador pode ser retirado do local de forma ereta, o que ajuda em saídas muito estreitas. Cinto com ponto de conexão lateral. Esse tipo de cinto deve ser usado junto com o talabarte de posicionamento, dando mais conforto à lombar e deixando as mãos do trabalhador livre.
Ele é um equipamento ideal para trabalhos que precisam de restrição de acesso ou posicionamento. Com um ponto de ancoragem lateral para posicionamento, também podem ser usados junto com cintos que não têm ajustes de cintura, por exemplo. Cinto para acesso por cordas. Esse é o cinto ideal para quem vai realizar alguma atividade onde o acesso é feito por cordas que sustentarão o trabalhador. É muito usado no resgate de vítimas. Cinto para trabalho com solda. É um cinto preparado para o trabalho com solda. Esse modelo é produzido com fitas de aramida, por isso são resistentes aos respingos que são naturais nesses ambientes. É importante usá-lo também com os dispositivos de retenção de queda no mesmo material. Veja a seguir o modo correto de aplicação dos principais modelos de cinto de segurança. Para utilizar o cinturão Multi 2012, o usuário deverá passar o membro superior pela ponta em V do cinto. Conecte o mosquetão oval incluso ao olhal de fita. Conecte as fivelas de ajuste lombar. Posicione a lombar na altura da cintura. Conecte as fivelas das pernas. Ajuste as fitas da cintura. Ajuste a altura da proteção lombar pela fivela do peitoral. Puxe a fita e mova o passador até a extremidade. A argola frontal superior deverá ficar posicionada no peitoral e a argola inferior deverá ficar na altura da cintura. Localize a argola dorsal do cinturão 2010. Segure pelas fitas dos ombros. Vista o cinto ajustando os ombros. Localize as fivelas abdominais e realize o engate. Empurre a fita para ajustar a fivela curvada. Deslize a fita por trás das pernas.
As fitas deverão ser ajustadas conforme realizado na fita abdominal. Verifique se as fitas não ficaram dobradas. Introduza a fita de ajuste peitoral passando pelas duas argolas. As argolas frontais deverão ser usadas simultaneamente. Localize a argola dorsal do cinturão 2013. Desengate as fivelas abdominal e das pernas. Segure pelas fitas dos ombros. Vista o cinto ajustando aos ombros. Localize as fivelas abdominais. Realize o engate da fivela abdominal. Recue a fivela curvada, ajustando a fita. Deslize a fita por trás das pernas. As fitas deverão ser ajustadas conforme realizado na fita abdominal. Introduza a fita de ajuste peitoral passando pelas duas argolas. Verifique se as fitas não ficaram dobradas. O que é o fator de queda? Antes de saber como o fator de queda influencia a escolha de um equipamento para trabalho em altura, é preciso compreender o que é esta medida. Conforme definição da NR35, a norma que regulamenta o trabalho em altura no Brasil, o fator de queda é a razão entre a distância que o trabalhador percorreria na queda e o comprimento do equipamento que irá detê-lo. O termo fator de queda 0,5 está relacionado aos sistemas de segurança contra quedas em trabalhos em altura. O fator de queda é uma medida que expressa a relação entre a distância percorrida pelo trabalhador em queda livre e o comprimento total do sistema de retenção ou ancoragem. Quando o fator de queda é mencionado como 0,5, isso significa que a distância de queda livre é igual à metade do comprimento total do sistema. Em outras palavras, o trabalhador cai pela metade da distância total do equipamento de proteção contra quedas antes de ser retido pelo sistema. Quando o fator de queda é igual a 1, isso significa que a distância de queda livre é igual ao comprimento total do sistema de retenção ou ancoragem. Em termos simples, o trabalhador cai por toda a extensão do sistema antes de ser retido. Um fator de queda de 1 é considerado o pior cenário possível em termos de forças de impacto sobre o corpo do trabalhador em caso de queda. É crucial que os sistemas de proteção contra quedas sejam projetados e utilizados de maneira a manter o fator de queda dentro de limites seguros para minimizar o impacto sobre o corpo e prevenir lesões graves. Um fator de queda maior que 1 implica que a distância de queda livre é superior ao comprimento total do sistema, o que pode ocorrer em situações específicas.
Se o fator de queda for maior que 1, significa que o trabalhador ultrapassará a extensão completa do sistema antes de ser retido. Essa situação pode resultar em forças de impacto mais intensas sobre o corpo do trabalhador em caso de queda. Talabartes. O talabarte é uma parte importante do sistema de proteção contra quedas e é usado em conjunto com o cinto de segurança. Geralmente, é feito de material resistente, como corda ou fita, e possui ganchos ou conectores em cada extremidade para fixação. Talabartes. Tipos de talabarte. Existem 3 tipos de talabarte que são mais comuns: simples, duplo e de posicionamento. Todos eles ficam presos no cinto de segurança tipo paraquedista, e há um ponto de ancoragem. Talabarte simples, I. Esse modelo de talabarte é mais leve, e por isso dá mais conforto ao trabalhador. Ele é mais indicado a atividades que não precisam de deslocamento, pois tem apenas uma alça, permitindo conexão com um ponto de ancoragem apenas. Talabarte duplo, Y. O talabarte duplo é um modelo com 2 alças, que funciona como o talabarte sim, mas com dupla ancoragem. Dessa forma, o trabalhador consegue se deslocar com facilidade. Esse modelo oferece mais segurança ao trabalhador em atividades com movimentações verticais ou horizontais. O modelo simples, I, restringe um pouco a movimentação do trabalhador em algumas atividades. Talabarte de posicionamento. O talabarte de posicionamento tem uma função específica. Ele funciona como um dispositivo que permite um posicionamento adequado para o trabalhador realizar o trabalho em altura. É ele que mantém o trabalhador fixo e permite que ele fique com as mãos livres durante a atividade. Usar o talabarte de posicionamento não dispensa o uso dos outros talabartes, como o duplo, por exemplo. Isso porque o talabarte de posicionamento não retém a queda, e nem permite muitas movimentações. Esse modelo é formado por corda ou fita de material resistente, nylon, poliamida ou poliéster, ganchos de travas, e um regulador do comprimento da fita. Como usar o talabarte? O talabarte é um dispositivo que funciona junto com um cinto de segurança tipo paraquedista. Ele se conecta no trabalhador e em um ponto de ancoragem no local onde vai ser realizado o trabalho. Você conecta o talabarte às 2 argolas de fixação que estão nas laterais do cinto, e o ideal é que o gancho do regulador seja preso a uma das argolas do cinto. Atenção, a conexão do talabarte ao cinto deve ser realizada em solo para evitar acidentes. Com auxílio do trava-quedas, outro IPI essencial, o trabalhador pode se conectar à estrutura que vai trabalhar. Ele deve soltar o mosquetão, ou gancho diverso do regulador, e em seguida deve envolver a estrutura pelo corpo do talabarte de posicionamento. Já o gancho que foi solto se conecta à segunda argola lateral do cinto. Como se posicionar com o talabarte? O posicionamento é feito em referência à distância adequada entre o trabalhador e a ancoragem. O trabalhador deve puxar a alavanca de regulagem e projetar seu peso no sentido do talabarte. Para se aproximar, fazendo o movimento inverso, a tensão do peso do trabalhador deve ser aliviada. Depois basta puxar a ponta da corda e projetar um ângulo de 90 graus. O dispositivo de posicionamento não protege contra quedas e, portanto, precisa ser usado com outro talabarte. Ele serve para que profissionais consigam se posicionar corretamente e tenham as mãos livres para a execução do trabalho. É muito utilizado por eletricistas e técnicos de telecomunicações. O talabarte é igual ao trava-queda? A principal diferença para o trava-queda é que esse último retém movimentos de forma imediata, inclusive interrompendo uma possível queda. Já o talabarte permite certo deslocamento, tanto durante a execução das atividades quanto em caso de queda, pois tem uma folga maior entre as extremidades. Compreensão do trava-quedas. Definição e objetivo: o trava-quedas é um dispositivo crucial projetado para interromper quedas abruptas e prevenir acidentes em trabalhos em altura. Funcionamento básico: exploração dos princípios de funcionamento que ativam o trava-quedas em situações de emergência. Tipos de trava-quedas. Automáticos: dispositivos que se bloqueiam automaticamente em caso de queda, proporcionando resposta rápida. Manuais: ativados manualmente pelo trabalhador, oferecendo controle adicional sobre o sistema. Retráteis: equipamentos que permitem movimentação controlada, reduzindo o comprimento do cabo quando não está em uso.
Exemplos de sistemas de ancoragem montados. Como podem ver nas imagens abaixo, existem diversas formas de modos para a montagem de um ponto de ancoragem. Importante estar atento às capacidades dos equipamentos e pontos onde a ancoragem será aplicada, evitando assim o colapso da estrutura ou ruptura dos equipamentos aplicados na ancoragem. Os sistemas equalizados de ancoragem distribuem as cargas entre 2 ou mais pontos. Sinalização e isolamento. Todo local que receba atividades elevadas deve ser rigorosamente isolado e sinalizado, a fim de evitar acidentes com pedestres e colaboradores. Todo equipamento deve ser rigorosamente inspecionado e somente pode ser utilizado se estiver em bom estado de conservação. Chegamos ao fim de mais um módulo do nosso treinamento e chegamos à hora da avaliação. Estou confiante de que seus esforços e preparação serão recompensados com sucesso. Mantenha a calma, confie no seu conhecimento e dê o seu melhor.